Eu fico muito grata por um dia ter entrado pela porta da Casa Espírita lá em Osório. Desde que eu vim de Porto Alegre para Osório, fazem 45 anos, por 20 anos eu passei pela porta e nunca entrei. Até que um dia, de curiosa, ou talvez não tão curiosa, mas enfim, né? Fui levada um sábado de tarde à casa e a pessoa que estava lá, eu não sei se tem alguém aqui pela primeira vez, naquele momento que eu estava lá pela primeira vez, eu não entendi bem algumas palavras, eu não entendi bem algumas coisas. Em vez de não voltar, no sábado seguinte eu estava de novo. E aí, num primeiro momento, eu criei uma caixinha do não entendi ainda, né? Porque a gente vai entendendo aos poucos. Hoje ainda eu tenho essa caixinha com algumas coisas dentro, porque é uma caminhada, é um processo. O movimento espírita me levou a entender de uma outra forma a vida e me levou a viver de uma outra forma. Eu, olhando para trás, eu me reconheço diferente de quem eu era. Uma versão, creio eu, um pouco melhor. A ideia é melhorar. Então, essa palestra, que é essa conversa aqui, ela nos leva a refletir juntos. Eu não gostaria que vocês concordassem comigo, eu gostaria que vocês refletissem para a gente pensar juntos, né? Eu sei que a exposição doutrinária eu falo, os outros ouvem, mas bota na caixinha concordo, bota na caixinha não concordo ainda, de repente a gente até conversa ali fora para ver como assim, né? Somos diferentes. Hoje eu sou psicóloga, a doutrina espírita, o movimento espírita também me levou para esse lugar de conhecer pessoas, e conhecendo pessoas eu quis fazer essa graduação da psicologia, onde eu posso compreender melhor pessoas e talvez auxiliar. Então, quando a gente fala em vida, do ponto de vista, tem várias perspectivas, né? Assim como ocorre aqui nas preces radiações, na mensagem, a gente entende que nós viemos em busca da saúde física, mental e espiritual. Mas saúde, para a Organização Mundial da Saúde, é muito mais do que a ausência de doença, é um equilíbrio. Embora é difícil esse equilíbrio, né? A vida nos aciona e a gente balança, a gente se alinha e daqui a pouco vem outro, quando a gente pensa que vai passar, vem de novo. Isso é a vida, né? Mas do ponto de vista da doutrina espírita, é um processo contínuo de evolução. O espírito imortal, através de várias vivências na mesma encarnação, ou de várias encarnações, vai tendo referências. Eu vou dizer referências porque a gente não aprende facilmente. É para aprender, mas às vezes a gente não está na altura de aprender. Aquela lição passa e aí a gente bota na gata pretinha, não entendi ainda, né? Mas, como tudo, volta e meia, precisamos revisar a matéria que veio para ser aprendida. E de pouquinho em pouquinho, vamos melhorando sim. Eu creio que estamos muito mais próximos ao ponto de partida do que ao ponto de chegar. Né? Nascemos imperfeitos, mas perfectíveis. E um dia seremos perfeitos. Muita água tem para rolar, muita encarnação para viver, né? Os estudos me fazem crer. Aquela máxima que a gente conhece, que ninguém carrega cruz maior, mais pesada do que pode carregar, ela vem de que entre uma encarnação mais pegada, mais difícil e outra, nós temos algumas, não é uma atrás da outra ruim, embora às vezes pareça, é uma e uma preparação, outra preparação, e quando estamos prontos, aí nós concordamos em encarar as nossas verdades, as nossas dificuldades. Existe um esquecimento no meio, isso talvez seja tema para outra exposição, mas o objetivo principal da vida, do ponto de vista orgânico, é aperfeiçoamento, e eu diria físico e moral. Hoje a população está com muita longevidade, bastante anos de vida. Mas a gente não quer mais anos, a gente quer mais vida, né? Não adianta ter muitos anos sem qualidade de vida. Então é preciso pensar no corpo físico, na vida, hoje aqui. Eu sei que o movimento espírita muito frequentemente coloca que estamos aqui para apagar, resgatar coisas anteriores. Esse está na gavetinha do mais ou menos.
ganhei de um aluno uma caneca que está escrito depende, porque é meio um jargão assim meu, né? Quando faz uma pergunta, eu digo depende de como é que a gente está considerando. Então, do ponto de vista nosso aqui, precisamos usufruir dessa vida, afinal Jesus nos trouxe isso, né? Vida em abundância. Ao viver, devemos então desenvolver virtudes, que foi falado, né? Aprender com os enganos, amar o próximo, fascina amar o próximo, né? Barbado. Quando o próximo é bonzinho, é facinho. Quando ele não é, esses barulhos na volta, às vezes são os outros tentando nos tirar a atenção, mas nós não vamos permitir, ok? Deixa lá, o rapaz está trabalhando, consertando o motor, eu acho, né? Tudo certo. E a gente está tentando consertar aqui nossa atenção, nossa compreensão. É preciso nessa vida buscar a felicidade possível. Por que eu botei a palavrinha possível? Porque Jesus nos disse que a felicidade não é deste mundo. Aí a gente fica esperando a felicidade no mundo próximo, ou no próximo, quem sabe que lugar que eu estou da fila, como é que vem a felicidade mesmo? Depende. Não é bem assim, eu acredito. Eu acredito, mais do que acreditar, eu tenho certeza, né? Através da questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, então não dá para ser feliz? Caramba, a gente veio para ser feliz? Não dá para ser feliz? Eu tenho uma caneca caramba também. Então vocês não estranhem se eu repito muito algumas palavras. Eu trabalho com jovens e é necessário às vezes. Na questão 922, quando Kardec pergunta, podemos ser felizes na Terra? A espiritualidade responde, depende, né? Ele diz que na Terra a felicidade possível é a posse do necessário. Temos isso? Sim, né? Consciência tranquila? Sim, um pouco. Depende. Vamos buscar consciência tranquila, porque vai nos fazer felizes. E fé no futuro, gente. Se eu não tiver fé no futuro, eu não saio da cama de manhã. Eu vou ficar lá esperando a minha hora, meu chamado, aquela luz, sei lá, né? Fé no futuro. Anotou? Ninguém trouxe para anotar? Anota aí na cabeça, anota aí, tá? Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Questão 922. Isso é ser feliz. Quem ainda não é, pode estar a caminho se estiver buscando essas questões. E a vida em si, então, ela é imortal. A gente fala que o espírito é imortal, mas a vida também é. Quando finda o corpo, a vida segue. Então, a vida é imortal. Um conceito bem bom que eu encontrei nos meus estudos. Ela continua na espiritualidade. A nossa vida existia antes, existe agora, existirá depois. A vida eterna que nos promete, nós já a vivemos todos os dias. Então, ela é reencarnatória. Por quê? Porque a reencarnação traz o espírito para o qual esse, né, da vivência física. Daqui a pouco, quando o corpo não suporta mais a vida, leva de volta e vem novamente e leva de volta quantas vezes fosse necessário. Aqui nos slides, antes da palestra que estava passando, tinha um que dizia, pode um pai condenar seu filho eternamente, desprezar eternamente? Vai ter um momento que qualquer pai vai reconhecer que o filho precisa ser acolhido. E a espiritualidade, Deus, força superior, seja lá o nome que se possa dar a Deus, esse que a gente chama de Deus, ele é um pai amoroso e justo. Minha mãe dizia, Deus escreve certo por linhas tortas. E eu concordava até certo ponto. Hoje não concordo mais. Eu acho que ele escreve certo por linhas certas. Nós é que não somos alfabetizados, né, nas coisas de Deus. Porque às vezes me procuram tanto na casa espírita quanto no consultório, porque as pessoas querem saber qual é a sua missão. Eu aprendi com quem me orientou nessa trajetória de mais de 25 anos que missão é para missionário. E a gente não é tudo isso. A gente é tarefeiro. Então, qual que é a minha tarefa? Às vezes é fazer algo soltinho, às vezes é olhar com compaixão para o outro, às vezes é calar e não apontar. Tarefa. Um monte de tarefinhas. Talvez olhando para trás nós tenhamos cumprido a nossa missão. É onde nós somos úteis e fazemos bem.
bem ao outro e bem a nós mesmos. Talvez esse seja o lugar da nossa missão. A reencarnação fará isso conosco e nós seremos gratos por cada experiência, quando tivermos consciência. Qual que é o propósito da vida? A vida tem que ter um propósito, não faz muito sentido nascer, viver, morrer, e propósito faz necessário para todo dia. Eu me levanto hoje com que propósito? O que te faz vibrar? O que te faz encontrar equilíbrio, né? O propósito da vida, do ponto de vista da doutrina espírita, é o aperfeiçoamento moral do indivíduo. E cada um de nós nos aperfeiçoando moralmente, estando melhor, essa nossa sociedade adoecida vai melhorar. Porque nós, olhando para o lado, olhando em volta, nós temos muitas coisas para reclamar. Mas às vezes eu fico pensando que se o vento fizer bagunça na minha casa, como é que eu vou reclamar do vento se eu deixei a janela aberta? Então, aqui se falou em dever. Dever é nos responsabilizar, pelo menos pelo que nos cabe. E aí, primeiro ainda, eu tenho que entender o que me cabe. Porque muitas vezes estamos assim, num barco sem leme, numa caminhada sem rumo. É preciso ter um propósito. A vida tem propósito. Aperfeiçoamento moral. E é dádiva, né? Muitos na espiritualidade, muitos mesmos, neste momento, queriam estar aqui no nosso lugar. Estão lá na fila buscando a chance de refazer os enganos. Então é uma oportunidade bendita de aperfeiçoamento e de evolução. Penso que a vida é muito mais do que isso, mas o tempo aqui sempre é muito curto. Então são só ideias para a nossa reflexão. E o viver? Viver é laboratório de experiências, porque quantas vezes eu penso que vou fazer assim porque vai dar certo. Não deu. Aí eu vou lá de novo, às vezes, não, vamos fazer de novo, pensar de novo agora, né? Não tem aquele negócio de dar 3 pulinhos, não sei, né? Às vezes a gente, então, não, vou de novo. Não, se eu não mudo, nada muda. Agora nós nos aproximamos do ano novo, celebração, aquelas proposições, né? De academia, o que mais? Estudo, trabalho, aquelas coisas que a gente faz no ano novo, né? E nós estamos de novo no ano novo e tudo, ou quase tudo daquilo não aconteceu. Porque nós vamos nos distraindo e vamos experienciando outras coisas. Não tem nada de errado nisso. Toda experiência nos capacita. Ou para repetir, ou para não repetir, ou para ajustar. A vida é escola. Viemos aprender. Aprendemos com o outro. Não precisamos passar por uma tragédia para entender. Eu trabalho com trânsito. E muitas vezes a gente vê horrores aí, né? E será que ao ver aquilo e vendo que aquilo vai dar ruim, eu vou repetir? Eu não vou repetir. Não vou repetir. Será que com os hábitos atuais de comida, bebida e outras coisas que se usa, que se faz, olhando para o outro que deu ruim, por que eu ainda ando por aquele caminho se a chance de dar ruim é bem grande? Então, é escola, né? Às vezes é hospital, para a cura possível. Cura também é uma palavra complicada, porque a cura possível, ela vem de nós estarmos no momento certo de compreender ou de acessar, enfim. E às vezes ela é tipo cadeia mesmo, né? Para nos reabilitarmos. Então, eu gosto mais da palavra reabilitação do que resgate, enfim. Quando eu estou, por exemplo, com uma mão ruim, eu daqui a pouco preciso fazer fisioterapia para reabilitar o movimento dela. Então, eu preciso dar atenção e cuidado para ela voltar a funcionar. Será que com a vida da gente não é meio assim? Ela não vai, né, do nada. Será que vai do nada? Acho que não, acho que eu preciso agir, me reabilitar. E assim como na escola, no hospital, na cadeia, aquele que se já aprontou-se vai embora, né, volta para casa, ninguém mora na escola, só o zelador da escola. Acho que não tem mais zelador na escola, mas o aluno não mora na escola. Ele faz a lição e vai para casa. A
pessoa não mora no hospital, ela fica lá enquanto necessário. Depois ela volta para casa. E mesmo, né, na detenção, o apenado, uma vez cumprindo, né, a sua reabilitação, ele volta para a sociedade. E nós estamos aqui, então, nessa condição, na vida, em busca de aprendizado, de cura, de reabilitação, de experiências positivas, né, para poder retornar para casa, nossa verdadeira casa. E o viver é ação consciente também, é escolha. Muitas vezes nós nos omitimos por conta de medo, de receio, de não ter certeza se vai dar certo. Mas uma das coisas mais preocupantes que eu aprendi com a doutrina espírita é uma sentença que diz assim: a gente é responsável por todo o bem que a gente faz. Achei bem bom. Agora vai fazer o bem, né? Porque vai render. A gente é responsável por todo o mal que a gente faz. Então, vamos cuidar para fazer menos mal possível, porque isso também volta. Mas a gente é responsável, aí que ficou a parte difícil que eu custei a entender, não sei se eu entendo bem. A gente é responsável pelo mal que vem do bem que eu podia ter feito e não fiz. Quando eu me omito e dá ruim, eu tenho um quê de responsabilidade. E aí a gente está falando de sociedade, a gente está falando do coletivo. Então não é eu, passa a ser nós. Então, as escolhas, né, cada causa tem uma consequência, cada uma escolha detona uma continuidade. E nós somos senhores das nossas escolhas. A gente pode tudo. Eu brinco que a gente pode, sim, matar, esquartejar, enterrar, a gente pode, né? Mas a gente é escravo da consequência dos nossos atos. Por isso que é tão importante ser consciente e lúcido. Porque é tipo venda casada. Não posso ficar só com a parte boa. O aluno, quando vem fazer a habilitação, ele passa por mim, do aula teórica. E ele não quer passar para aula, ele quer a carteirinha aquela, né? E eu disse, mas tu vai lá no açougue e compra carne e osso para o churrasco. Muito prazer, eu sou o osso, tenho que passar por aqui. Eles acham engraçado e acabam, de alguma forma, entendendo que como é que eu vou fazer uma coisa se eu não conheço o que aquilo envolve. Eu preciso aprender. Por isso que nós estamos aqui, imagino, né? Para poder entender onde é que nós vamos colocar nossos passos, como dizia a mensagem. Jesus bota o chão. Mas ele também disse, ajuda-te, que o céu te ajudará. O viver também é prática da lei do amor. Amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo e não desejar o mal a ninguém. Essa última parte não costuma ser dita, né? Mas amar o inimigo, como Jesus diz, não é como amar o amigo, não é como amar aquele que a gente tem mais identidade. Não desejar o mal já é um princípio de amor. Amar a Deus nós aprendemos quase desde pequenos, quase desde antes. Ao próximo sabemos, né? Se ele for bonzinho, a gente ama. Se não, a gente vai pensar se vai amar, né? Se a gente diz, senta, deita, rola, e ele faz, que legal. Agora, se ele esperneia, daqui a pouco é difícil. A gente tem dificuldade, né? De amar aquele que não nos ama, principalmente. E sempre que eu falo disso, de amor ao próximo, eu me lembro de Madre Teresa. Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase que ela dizia: eu amo aqueles que merecem, eu amo os bons. Eles merecem o meu amor. Mas a gente precisa amar os outros, eles precisam do nosso amor. Então, é uma diferença aí interessante da gente refletir. A interação social também. Hoje, muito frequentemente, por uma questão sociológica, nós nos isolamos. Nos isolamos por várias questões. Mas a interação social, a colaboração, a troca é importantíssima. Porque eu não sei tudo, o outro não sabe tudo. E juntos, nós podemos saber mais. Se sozinha eu posso daqui a pouco ir mais rápido numa caminhada, juntos a gente pode ir mais longe numa caminhada, nos apoiando. Difícil, né? Respeitar, conviver pacificamente, porque onde aparece a diferença aparece conflito, onde aparece conflito aparece o que foi dito aqui, o orgulho de eu quero ter razão, eu sei, e é difícil assumir fraquezas, assumir que talvez eu não tenha razão nisso ou aqui. É um exercício disso.
mas a interação social é muito positiva, né? Para que nós possamos juntos, enquanto sociedade, enquanto geração, enquanto humanidade, chegar mais longe. E a força interior, o viver também. Praticar o bem pelo bem, não pelo que isso pode trazer. Nas redes sociais, na atualidade hoje, existe muita exposição do que se faz. Eu consigo entender, especialmente no movimento, porque as pessoas doam e muitas vezes a gente é intermediário. Então é necessário, de alguma forma, devolver para a sociedade o que eu fiz daquela doação. Então, um pouco dessa publicidade eu entendo necessária, mas tem muita publicidade aí do bem que se faz, né? E aí, como também foi dito aqui nas preces radiações, muitas vezes já perdeu o sentido, porque o bem, ele deveria ser silencioso, cordato, ameno, pacífico, nem sempre é, né? E aí ele perde a característica do bem. A prática do bem com propósito mais elevado é diferente da superficialidade do mundo. Em resumo, gente, usar a vida ainda hoje como ferramenta que abre caminho, não sem sangue, suor e lágrimas, na maioria das vezes, né? A gente busca, eu atendo muitas mães, às vezes, com conflito, de não quero deixar meu filho passar pelo que eu passei, não quero deixar de alguma forma sofrer, mas às vezes, eu não estou dizendo que tem que deixar, né? Mas às vezes a fala não faz sentido. O exemplo arrasta, a fala não faz. Conheço mãezinhas que dizem assim, mas ele tem que estudar. E aí eu pergunto, tu estudou até quando? Daí, às vezes, não tem um fundamental. Mas eu precisei trabalhar. Sim, talvez ele, então, na idade do trabalho, vai querer trabalhar e não estudar. Então, a gente repete muito o padrão. A gente é modelo para aqueles que estão à nossa volta. Então, é importante que a gente possa, todos nós, né, traçar esse futuro iluminado para todos, feito pelos desígnios de Deus, que nem sempre nós compreendemos completamente, cumprindo de forma ativa nosso papel na sociedade. Porque muitos de nós estamos juntos, estamos colaborando, mas nós precisamos agir. Protagonismo é uma palavra moderna, né? Eu preciso ser protagonista da minha história. Se eu quero, eu tenho que ir lá e fazer, tenho que buscar. E aí, quando eu faço isso e o outro também faz juntos, dá bem certo, né? Porque nós somos solidários no caminho, né? E iremos compartilhar o resultado. Eu separei 2 trechinhos, mas eu não trouxe o livro na esperança de ter ali, não tinha. Então, dos meus estudos, vou pedir que vocês confiram, por favor. Não sei se eu entendi direito. Você é técnica também, né? Aí vocês chegam em casa, procurem o Pão Nosso, livrinho de Chico. Quando a colega pegou Jesus no teu dia a dia, tu abriu ao acaso, né? Então, eu ganhei o Pão Nosso um dia e a pessoa que me orientava no mediúnico, eu disse, isso aqui vai fazer tua oração de noite. Livrinho Pão Nosso, de Chico Xavier. Botei lá na cama, tomei um banho, tomei um chazinho, fiz uma prece e peguei o livro para abrir ao acaso, pedindo uma mensagem, né, que fosse inspiradora. Abri na 95, gente. Fechei ali do lado. Porque sabe como é que é o nome da mensagem 95 do livro Pão Nosso? Esta é a mensagem. Deu medo. Caramba, eu pedi a mensagem, abri, veio esta é a mensagem, larguei ali. Respirei, fiz outra oração. Tá, vamos ver qual que é a mensagem. Então, pedi, mandaram, né? Amai-vos uns aos outros. Essa é a mensagem. Não tem outra, é a mesma, é a de sempre. O amor incondicional. E compreender a palavra amor é um outro desafio. Aqui, um pouco antes do estudo, né? Tive a satisfação e a honra de participar, de ouvir. O Evangelho de Jesus, ele foi traduzido do hebraico, né, para outras línguas e depois para o português. E aí, alguma coisa se perde na tradução enquanto sentido, né? Eu escrevo, nem sempre aquele que lê o que eu escrevo entende o que eu quis dizer. Quando eu falo, nem sempre as pessoas entendem o que eu quis dizer. Então, pensa o que era, né, o Oriente Médio naquela época e
como eram as relações. Muito se perdeu na tradução das palavras. E amor é uma dessas palavras. Amar ao próximo. Caramba, o que é amor? Se eu ouço as pessoas dizem assim, amo chocolate, amo o time aquele, o Inter ou o Grêmio, ou o partido aquele ou o outro, ou eu amo a minha família, mas tem que ser tudo direitinho, né? Se alguém fizer diferente, já amo mais ou menos, né? O que é amor, afinal? Os gregos antigos tinham 3 sentidos para a palavra. Tinham 3 palavras para falar de amor. Eles falavam em eros, o amor erótico, o amor carnal. Quando queriam se referir a esse amor, a palavra era eros. Quando era esse fraternal de família, né, era filhos. Jesus falava do amor ágape, amor incondicional. Não importa, tu ama. Em 2017 eu fiz um trabalho dentro da penitenciária, de março a dezembro, e muitas mãezinhas, de manhãzinha cedo, na sexta que eu ia, de manhã cedo estavam na fila para visitar seus filhos na cadeia. Alguns talvez com algum crime mais sério, mas o amor era incondicional, que fazia ela ir lá e se sujeitar àquela tarefa. Nós temos esse amor incondicional pelo outro, amor que compreende. Compreender, gente, é longe de aceitar. Não é aceitar. Não estou falando de aceitar coisas inaceitáveis, mas de compreender. Por que será que aquela pessoa agiu assim ou agiu assim? O que levou ela para este ou para aquele caminho? E a gente gosta muito de dizer assim, mas se fosse eu, será? Será que fosse eu ali, eu ia conseguir fazer diferente ou melhor que aquilo? Talvez nem aquilo. Então, que a gente possa pensar e refletir sobre o que mesmo é a mensagem do Evangelho, no meio de tantos capítulos, de tantos versículos, de tantas histórias. É isso, é amor. É só isso. Não que só seja uma coisa que diminui, né? Mas é a tarefa difícil, amar. E aí também tem um pedacinho, os próximos 4 minutinhos, do livro Paulo Estevão. Não sei quem já leu, é um livro bem interessante, bem bonito, bem legal. E um dia, tendo uma dificuldade na casa espírita, que sim, a gente é espírita, mas antes a gente é humano, antes a gente é imperfeito, e às vezes é meio bolada, né? Essas coisas de interesse, de protagonismo, enfim. E eu estava lá na minha casa um dia, e deu um certo ruído, vou dizer, e eu fui para casa chateada, e eu pensei, caramba, não sei, né? Esse negócio não era para ser bom, agora, né? Ficou meio ruim. E eu estava lendo Paulo Estevão. Naquele dia, lá pelas tantas, página 291, 274, eu li uma mensagem, a história de Paulo Estevão rapidinho assim. Paulo era Saulo, um romano que perseguia judeus. Ele viveu 50 anos depois de Jesus, então ele não conheceu pessoalmente Jesus, não como os outros apóstolos. Ele é um dos apóstolos, a gente diz o 13º apóstolo, né? Mas ele viveu depois, ele perseguia cristãos. Um dia, indo perseguir cristãos, na entrada da cidade de Damasco, ele observa Jesus. Jesus o recruta pessoalmente. Naquele momento ele fica cego, ele cai joelhos, enfim, é uma cena bonita de ler. Jesus pergunta para ele, por que tu me persegues, enfim, e ele vira, ele se transforma em outra pessoa, em Saulo. O Saulo se transforma em Paulo, ele era Saulo, virou Paulo. E aqui então, ele está conversando com Estevão e com Abigail, que era o amor da vida dele, que estava na espiritualidade. Os dois já estavam na espiritualidade e ele ralando aqui, tentando pregar o Evangelho. E aí ele pergunta, mais ou menos assim, eu tinha intenção de ler literalmente, mas enfim, ele pergunta assim para Abigail, mas como é que eu consigo vencer isso tudo se o pessoal não ajuda? Porque assim, né, as pessoas não colaboram com a gente, né? A gente quer fazer as coisas certas, mas tem gente que não colabora, não ajuda, aí nos aciona. E ela disse uma palavrinha para ele, ama. Amo, mais ou menos assim, né? Depois vocês leem lá no livro de Paulo Estevão. Amo, mas como é que eu vou ser compreendido, afinal, nesse dançante é a situação?
Guilherme disse, espera. Tá, mas vai dar certo. Né? E aquele que não me ajuda, e aquele que eu não consigo, e aquele que tem vontade de nada, perdoa. E por mais de 2 anos, na capa da minha agenda, tinha as 4 palavrinhas. Nessa ordem, né? Ama, trabalho, espera e perdoa. Se a gente conseguir executar ou treinar, ama, trabalho, espera e perdoa, pelo menos a gente baixa bastante o nosso nível de exigência para o outro. Porque eu vou trabalhar em mim, exigir de mim, eu vou amar a mim, e em consequência o outro, eu vou esperar que eu fique pronta, enquanto o outro se apronta, eu vou perdoar o outro, a mim, né, dentro daquilo que cabe. Então eu penso que essa tarde, iluminada, quando o menino me chamou, eu pensei, ai, que chuva tão ruim de ir, porque estava chovendo, o dia me chamando, e parecia que a semana toda ia chover, e aí chega aqui, um dia lindo, e essa casa muito clara, e eu falo de clara porque está pintada de branco? Não, né, gente? É uma casa clara, tem luz aqui, tem luz. Será que a gente está entendendo a lógica? Né? Tem luz, que possamos todos levar conosco a luz que aqui brilha. Possamos levar energias curativas, pacificadoras, que aqui estão. E que até que nós nos vejamos de novo, que Deus nos guarde na palma da sua mão. Muito obrigada.